Olá, amados. Sou Ana Fernandes. Tudo bom com vocês? Hoje o assunto é vida e morte. Mas antes, se inscreve aqui no meu canal do YouTube, dá aquela curtida, clica no sininho abaixo, dá uma olhada nas minhas redes sociais, que é @ana.espírita. Aí vocês me ajudam a trazer mais vídeos de reflexões para ajudar o seu dia a ser mais produtivo. Gratidão, amados. Bem, eu escolhi esse dia para falar de vida e morte. Por quê? Porque essa semana é uma semana de reflexão. É uma semana que nos deixa triste, que nos deixa a pensar sobre a vida. Por isso, amados, vida e morte. O que isso representa na nossa vida aqui na Terra? Muito. Representa muito. Por quê? A vida, ela está em constante amadurecimento. Ela está em todo o tempo construindo, se renovando, nos dando força para vencer nossos obstáculos. Mas a vida é como se fosse uma vela acesa. Enquanto ela estiver acesa, é a vida. Se a luz dessa vela apagar, é a morte. Então, amados, valorize a sua vida. Valorize os seus antepassados. Valoriza a tua família. Valoriza os teus antequeridos. Valoriza aqueles que já se foram. Essa semana é uma semana de reflexão. É uma semana de você entender o seu eu interior. É uma semana de você entender que a vida, ela é muito mais do que pequenos detalhes. E para você entender que a morte não é o fim. A morte é só a reflexão da sua vida em vida. Então, amados, que essa semana você reflita o que eu posso fazer de bom por mim. O que eu posso fazer para me transformar numa pessoa melhor. O que eu posso fazer pelo outro. O que eu posso fazer por este mundo que está aí, com tantas situações tristes. Eu não tenho palavras para falar da humanidade, mas todos nós, seres humanos aqui na Terra, estamos precisando de ajuda. A vida, ela é a luz. Não deixe que essa luz se apague em vão. Todos nós temos o nosso tempo na Terra. Assim como a gente tem um tempo para nascer, crescer e evoluir. Então, amados, faça uma reflexão da sua vida. Lembre-se do seu passado, daqueles que você amou, daqueles que você sentiu alegrias, momentos alegres. Lembre-se, já partiu? Essa semana é a semana da reflexão. É a semana de você lembrar dos que já se foram. É a semana de você entender como aquela pessoa foi importante na sua vida quando estava aqui na Terra. A vida, ela é produtiva. E não fique pensando que a morte é tudo, que a morte é algo que não se compreenda. A morte é só o físico que se vai. O espírito continua vivo. Então não me esqueça do seu ente querido que se foi. Ah, eu não gosto de ir a cemitérios. Amados, acenda uma luz
no seu quintal, na sua varanda, no seu altar, ou vá para a igreja, ou para o seu templo. Reze por aquele que um dia lhe amou, que um dia cuidou de você, que um dia fez você o que você é hoje. Porque não basta você lembrar da pessoa só quando está viva, não. Lembre-se dela depois da morte. A morte é uma reflexão que você tem que fazer da sua vida. Não esqueça o seu ente querido. Não esqueça a sua mulher que já se foi, o seu marido que já se foi, um filho que já se foi. Geralmente as pessoas só lembram daquele ente querido quando morre. Vai pro velório, na hora do enterro, acabou-se. Aquele ente querido, quando é lembrado, ou é por uma mãe, né? Porque quem sofre mais é a mãe quando perde um marido, ou quando perde um filho, ou quando perde um neto. São as pessoas que mais sentem, que mais rezam, que mais pedem a Deus para que aquele ente querido esteja em um bom lugar. Então, amados, não esqueça aquele que um dia cuidou de você. Não é porque ele agora não está aqui na terra que você vai esquecê-lo. Ao contrário, não deixe que aqueles que já se foram sejam esquecidos. Porque até a morte você tem que merecer a gratidão daquele ser amado. A morte não é um ponto numa vida. A morte é para mostrar que a gente vem para a terra e a gente tem que partir da terra. Mas aprenda, amados, que nós somos matéria, físico, mas nós temos um espírito que vem com a gente há milhares de anos, há várias encarnações. Então, quando a gente morre a matéria, porque o nosso espírito continua vivo. É por isso que às vezes eu falo para vocês que nós vivemos em dois mundos, o dos vivos e o dos mortos, que são dos espíritos. E lá é um mundo igual a esse, não é diferente desse. Só que lá você tem que aprender a se conhecer, a se amar, a se cuidar, para ter o merecimento de voltar de novo e tentar consertar os erros que você não fez quando estava vivo na terra. É uma reflexão muito grande. Nem todo mundo compreende a vida espiritual. A maioria das pessoas vive para dentro delas e não tem noção do mundo lá fora. Elas só enxergam o que elas querem ver. E a vida não é assim, amados. A vida é viver com toda intensidade. É você acreditar na vida, porque depois que vem a morte, muitas vezes você é esquecido pelos seus parentes, pelos seus amores, pelos seus filhos. E a vida não é isso. A vida é você entender que existe a vida e a morte. Façam uma reflexão, amados, na vida de vocês. Que essa semana vocês lembrem daquele pai que partiu, daquela mãe, daquele irmão, daquele filho. Se você não pode ir a um cemitério porque não gosta, acenda uma luz, reze,
pedindo a Deus que ele esteja num bom lugar, que ele esteja num lugar de tratamento, que ele tenha a compreensão de todos os erros que ele fez aqui na terra, que ele se regenere, que ele se torne um espírito melhor, para poder voltar e tentar se regenerar, porque a vida e a morte é isso aí. A gente vive e a gente morre. Mas aprenda, amados, não valorize só a vida. Valorize aqueles que já se foram. Não esqueça deles. Porque quando se chega nos planos espirituais, aquele que se foi, que só Deus sabe aonde ele está, você tem que rezar por ele, para ele estar num bom lugar, para ele entender que ele não foi esquecido aqui na terra, que você ainda o ama. Faça ele entender que ele não está esquecido, porque quando o espírito é esquecido, ele some de vez. E muitas vezes a bagagem dele fica mais pesada, porque ele não se sente amado ou amada. Então, amigos, então, amados, queridos do meu coração, ame os seus antequeridos como se ele estivesse ao lado de vocês. Faça eles entender que são amados, que são queridos. Tenha gratidão por aquela pessoa que já se foi. Tenha gratidão pela vida e pela morte. E graças a Deus.